Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os nossos convidados de hoje são sócios no digital e estão há 2 anos no mercado. Um é especialista e o outro é gestor de tráfego e estrategista. Juntos, estruturaram uma operação de tráfego direto no nicho de psicologia, ajudando mais de 5.000 alunos a identificarem e tratarem os transtornos mentais dos seus filhos. Olha que importante essa missão, né, Bruninha? Recebendo sua premiação de 1 milhão apenas na KiwiFi. Sejam muito bem-vindos, quem? Quem será? Que Chama pra rufem nós. os tambores! Henrique, psicólogo, e Rafa Vargas. Hey! Bora! Tudo bom, gente? Tudo bom, Bruninha? Tudo bom, jóia? Carol? Tudo bem? Boa tarde. Grande Opa. prazer estar aqui. Um olá para toda a equipe aqui que está aqui com a gente. Vamos fazer um podcast irado hoje. Vai Vamos ser demais, top. vai ser totalmente show de bola. Inclusive, pra gente começar com o pé direito, pra gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Antes de vocês alcançarem tudo que vocês alcançaram hoje na carreira de vocês, eu queria entender quem eram vocês antes disso tudo. Então, me conta o que vocês faziam antes do digital e qual foi o momento que vocês ouviram a palavra digital na vida de vocês. Beleza, vou começar assim. Eu sou psicólogo, formado há 15 anos. Sempre fui muito conectado com a internet. Desde a minha adolescência. Aí agora eu vou entregar um pouquinho a idade. Eu já tinha os fotolog, os vlog, fazia altas postagens, internet discada, ICQ. Então eu sempre fui muito conectado com essa dinâmica da internet. E sempre entendi que era um caminho sensacional para nós seguirmos. E sempre trabalhei muito no orgânico, Facebook, desde a época onde tu conseguia até comprar seguidores direto no Facebook, né, que é das antigas, sabe muito bem. Mas sempre trabalhei muito numa linha mais dentro do orgânico, produção de conteúdos, e eu brinco que eu sou um psicólogo raiz, perninha de índio, sentado no chão, nem se fala mais perninha de índio, né? Pernas cruzadas, né? Trabalhando com crianças, adolescentes e adultos jovens. Então foram anos sempre dentro das redes, mas não com o impacto que hoje nós temos. E sempre trabalhando muito dentro da psicoterapia e nessa caminhada de escalar negócios, atingir cada vez mais pessoas, o marketing digital entrou como uma ferramenta fundamental para chegar dentro desses objetivos. Então, assim, resumindo um pouquinho, essa é a minha jornada, mais de 15 anos atendendo em consultório e hoje, talvez, trabalhando dentro de uma perspectiva pioneira de criar intervenções online, né, dentro de uma psicologia baseada em evidências, ou seja, iniciamos num ponto A e chegamos a um ponto B com uma significativa transformação e agindo nas pessoas que talvez sejam mais importantes para as famílias, que são os filhos. Então, esse é o meu trabalho, a minha missão, e que o Rafael aí está fazendo essa grande parceria. Eu acho que a minha participação nesse projeto também é toda ligada às crianças, porque eu tenho uma filha, o Henrique também, a gente tem filhas de 3 anos, e, bom, a minha caminhada no digital começou exatamente aí, quando eu tive a notícia de que eu ia ser pai. E aí eu pensei em empreender rapidamente, porque eu queria, acrescentar demais na vida dela e crescer toda a minha vida. A partir disso eu procurei meios de empreender, então eu comecei assim como a história de muita gente que está aqui nos assistindo hoje, eu comecei a empreender no meio das comidas, então eu fiz um delivery, eu criei uma hamburgueria primeiramente, depois eu contratei um serviço de tráfego pago para eles, pra gente na verdade, e eles não fizeram um bom trabalho. E, cara, ali eu vi uma deficiência no mercado. Eu pensei, eu, como empresário agora, na minha posição, tenho uma empresa, preciso desse serviço, isso é ruim hoje em dia, e, na verdade, eu tô só procurando me estabelecer na vida, então eu também poderia empreender isso aqui. E, cara, já começou sendo uma paixão por eu gostar muito de comunicar as coisas da vida, como um todo. Mas aí, depois que eu conheci o potencial de escala, de alcance, tudo que tu pode fazer dentro do digital, foi um caminho sem volta. Eu comecei e logo depois já criei uma agência, daí a gente se conheceu por isso. A gente teve inicialmente uma parceria comercial, depois a gente decidiu de fato virar sócio, trilhar uma empresa aí pela frente, porque a gente viu o potencial que a gente poderia alcançar dentro desse mercado. De que Mas- forma... Pode ir.
E de que forma foi seus primeiros estudos? O que você fez? Como é que você fez pra aprender a fazer gestão de tráfego? Olha, eu comecei, eu acho que do caminho que todo mundo começa, né? Muito anúncio, principalmente em época... Pessoal, isso é até um insight que fica leve pra vocês aí. Dentro de... quando vocês perceberem, lançamento, tá? Pra quem não sabe, lançamento é uma estratégia de vendas onde tu aquecer é entregar anúncio, entregar conteúdo para pessoas durante algum tempo, X tempo, e depois no final desse processo, tu vai acabar fazendo uma oferta para ela entrar em um grupo, algum curso, algum produto que tu tenha criado, tá? Eu participava muito desses lançamentos de outros players do digital, mesmo não estando inserido nisso. Então ali eu vi, cara, pô, no dia 1 eu não conheci esse cara, no dia 10 eu quero comprar dele, alguma coisa existe aí dentro, Legal. né? E aí, a partir disso, eu fui me inspirando na história dessas pessoas, que hoje talvez se inspirem até na gente, né? Pra começar esse processo. Então, eu fui me inspirando nesse processo de, cara, o que tá acontecendo? Vi muita gente ganhando grana, mudando de vida, e eu queria aquilo, eu almejava isso. Inclusive, esse aqui é um grande e importante espaço de inspiração, né? Sim, Porque total. estamos trazendo todos os dias pessoas que fazem dinheiro na internet justamente por conta de um ponto de partida de uma história que pode ser parecida com quem tá assistindo agora. Quando você fala, eu participei de vários lançamentos, é participando, observando os movimentos de alguns players e tentando entender o que eles faziam e como, ou participando ativamente, já prestando algum tipo de serviço? Não, nessa época era 100% espectador. E até fiz um post no meu Instagram falando sobre isso agora, vindo pra cá, que é sobre o quanto tu expecta a vida, assim, nesse caso do digital, né? Porque parece às vezes ser muito longe da nossa realidade, Sim. tu conseguir... Qual é o caminho? Porque as pessoas se perguntam, né? Qual é o caminho entre passar um anúncio nessa tela e sair uma venda do outro lado? O que acontece? E isso me instigava. Eu sempre tive essa curiosidade. E foi exatamente isso que eu participei. A minha participação nesses lançamentos era como espectador, 100%. Legal. E eu gosto muito de questionar a vida. Então, tudo que me gera algum tipo de sentimento, principalmente, um sentimento de compra, é uma coisa que eu ficava, como assim? Uhum. Que caminho foi esse? Eu nem conheço esse cara. Por que 15 dias depois eu quero ter um produto dele, entendeu? Legal, Perfeito. Foi legal. por isso. E falando um pouco mais sobre você como psicólogo, Henrique, que são mais de 15 anos de profissão, queria entender por que psicologia, por que você escolheu seguir nesse caminho e mais precisamente ainda, especificamente, né, essa palavra fica mais bonito, trabalhar com crianças. Assim que eu saí da escola, né, a gente sempre tem que prestar satisfação um pouco para a sociedade. O que tu vai fazer da vida? Vou fazer direito, eu vou ser advogado. E comecei 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, tive uma oportunidade de trabalhar com jovens. E quando eu entrei na dinâmica dos jovens, que não tinha nada a ver com a área do direito, e sim professor de literatura, naquela época eu consegui um contrato emergencial do Estado, e eu falei, cara, não quero ser advogado, gosto muito, uma profissão linda, né, uma profissão sensacional, mas eu quero ser psicólogo. E desde então a vida foi me encaminhando para trabalhar com crianças, adultos jovens e direcionando muito para crianças que possuem um transtorno mental chamado TOD, transtorno de oposição desafiante, que são crianças que apresentam comportamentos opositores tão intensos que nós classificamos como um transtorno mental. Não é falta de educação, não é falta de limites, mas essas crianças possuem uma desregulação emocional tão significativa que faz com que elas tenham uma dificuldade, um transtorno mental. E aí hoje eu foco 100% das minhas atividades tratando as crianças e as suas famílias. E só para trazer um pouco mais de perspectiva para quem tá assistindo, o que uma criança que possui TOD, qual que é o comportamento dessa criança? Ela apresenta comportamentos de oposição, ou seja, vamos pensar assim, um do contra vezes 1000. Aí você pode dizer assim, mas toda criança ela é opositora. De fato, toda criança ela vivencia momentos de oposição. Mas quando nós temos um grau extremamente elevado, nós classificamos como um transtorno mental. Assim como você que pode estar aí nos assistindo, tem dias que está extremamente ansioso. Todos nós. Aqui um pouquinho antes desse podcast, aquele friozinho na barriga.
poxa, um espaço super importante, tanto para nós quanto para vocês. Tem uma responsabilidade nossa em relação ao trabalho, a vocês que estão nos assistindo. E deu um friozinho na barriga, uma ansiedade. Mas não quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade. Agora, existem pessoas que ali na beira da praia, aqui em Balneário Camboriú, estão ansiosas. Ou seja, a situação não condiz com o sentimento daquele momento. E isso se generaliza para diversos ambientes. Então, por isso que, por muitas vezes, nós temos pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Então, comportamentos comuns, quando apresentados em um grau muito alto, na psicologia, nós podemos considerar como sendo um transtorno mental. E o TOD, transtorno de oposição e desafio, são crianças opositoras e desafiadoras a um grau muito elevado. Tipo um exemplo de uma criança com TOD. O que ela faz normalmente? A criança, que tem um TOD, ela, por exemplo, ela sabe todas as regras e ela se opõe em seguir aquelas regras. Ela se desregula emocionalmente, ela grita, ela ofende os pais. Aí você pode dizer, não, mas isso é falta de laço, como se diz lá no sul. É falta de péia, como lá pra cima as pessoas falam. Olha, se fosse falta de laço, tava tudo resolvido. Uhum. A questão é que os pais já colocaram de castigo, já dobraram o castigo, já tiraram as coisas que ela mais gosta e não funcionou. Justamente porque nós temos um transtorno mental muito grave, que ele pode evoluir para um transtorno de conduta, onde há a intencionalidade dos atos, e ainda evoluir para um transtorno antissocial, que todo mundo conhece como psicopatia, os psicopatas. Uhum. Então, a criança, quando ela tem TOD, ela, apesar de conhecer as regras e se opor a elas, não quer dizer que ela tem intenções de se opor a elas. É uma coisa muito maior do que elas mesmas, é isso? Exatamente. Agora sim, olha só, um podcast falando de marketing digital e a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento emocional. Não, é porque é interessante, quem tá assistindo quer saber de técnicas, eu sei que vocês querem saber quais técnicas que o Rafa usa pra poder impulsionar e crescer o negócio deles, mas é interessante que vocês saibam também a riqueza da especialidade do nosso convidado, porque daí, às vezes tem alguém assistindo aqui querendo ganhar muito dinheiro na internet pra cuidar do filho que tem exatamente esse problema. E aí te conhece e sabe o quanto você sabe disso. Então, por isso que é importante explorar os seus conhecimentos. Fundamental. E no marketing digital a gente precisa de muita inteligência emocional. Até porque a gente vai falar sobre isso também, mais tarde. Maravilha. O que tu tinha me perguntado? Que a gente foi pra longe agora aqui. Que maravilha. Eu queria porque a criança não tem a intencionalidade. Olha só, vamos ter que dar um passinho agora, bem técnico. Mas vamos trazer para um universo dos seres humanos. Boa. E vamos trazer um fenômeno chamado regressão emocional. Ou seja, eu sou um cara de 38 anos. Apesar das meninas já disserem que eu pareço que tem 30. 38 anos, ou seja, eu tenho uma maturidade de 30 anos. Quando eu entro numa frustração, uma ansiedade, alguma situação mais grave, eu regrido emocionalmente. E às vezes a gente não consegue nem pensar direito. Quantas vezes vocês já estiveram estressados e agiram de forma impulsiva? Sim. Ou estão no trânsito, alguém corta, vocês vão reagir de uma forma que, quando estavam bem, não iriam agir. Isso porque em momentos de tensão, a gente tende a regredir. Um dia cansativo do trabalho, o que a gente quer? Chegar em casa, assistir um filmezinho, comer uma coisinha e ficar quieto. Um abraço, chega em casa e chora. Em momentos de tensão, nós regredimos emocionalmente. A criança que tem o TOD, a regressão emocional dela é a de bang jump. É uma criança de 10 anos que, frente a frustrações, ela regride a comportamentos de crianças de 3 anos. Caramba. E quando eu estou num processo regressivo de 3 anos, eu não tenho a mesma consciência quando eu estou tranquilo. Por isso que eu bato, eu digo que eu odeio, que eu tenho raiva, eu jogo as coisas, eu quebro, sem ter uma compreensão da consequência daquilo. Porque naquele momento, a criança está num estado regressivo emocionalmente. Quando a gente briga dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, aquele estresse todo, a gente fica, eu não vou brigar. Chega em casa, encontra ali o namorado, a esposa, e começa uma tensão, e começa aquelas agressões. Poxa, mas eu não sou assim.
Por que eu não tô conseguindo conversar e eu tenho que brigar? Porque no momento de tensão, eu regredi emocionalmente e eu não consegui mais acessar minha maturidade. Então, a criança que tem o TOD, ela acaba tendo um processo de regressão emocional muito significativo, uma desregulação emocional muito intensa. Quando a gente toma um susto, a gente vai se equilibrando. Henrique, que é isso? E passa. E eu tenho uma intensidade da manifestação dos sintomas específica. A criança que tem o TOD, quando ela se frustra, quando ela se incomoda com alguma coisa, no momento que ela vai se equilibrar, ao invés de se equilibrar, ela acelera mais. E uma situação pequena, não existe a contenção emocional. Então, o fato pequeno faz com que aquilo vire uma intensidade muito grande. Agora, imagina esse fenômeno dentro de uma sala de aula. Esse é um transtorno que pouquíssimos profissionais sabem lidar. Agora, imagina uma família no interior que tem um filho com essa condição e não tem acesso a profissionais. E aí que entra o nosso poder do marketing digital. Perfeito. De transformar pessoas, de alcançar pessoas que no dia a dia seriam inalcançáveis. Inclusive, pegando um gancho dessa parte da importância do marketing digital para esse tipo de trabalho que você vem fazendo, quais foram os desafios que você enfrentou ao sair de uma clínica ali no espaço presencial e ir para o digital em meio ao caos de 2021, ou 2020, né? Sim, eu já me preparei para o caos pós-pandemia. Eu desenvolvi um instituto de psicologia já pensando nisso. Eu preciso receber essas crianças. Imagina, você tem 5 anos de idade e 2 anos você passou dentro de casa. As fases fundamentais do seu desenvolvimento. A nossa personalidade se estrutura de forma muito sólida até os 6, 7 anos de idade. Então imagina essa gurizada sem ter uma estrutura vivencial. Então eu já criei um instituto já sabendo. Ou seja, coloquei armadura. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver que o uniforme do instituto é uma armadura de ninja, justamente para enfrentar esses desafios. Só que aí, no físico, a gente começou a superlotar aquele instituto. E o físico já não foi mais o suficiente para atender toda aquela galera. Então, um instituto que começou somente eu, ao final, depois que o Rafael entrou, depois a gente conta melhor, o Rafael entrou, em pouco tempo, com estratégias de tráfego local, a gente lotou aquele instituto. E na necessidade de atingir mais, de manter o instituto, a gente entrou dentro da dinâmica de um infoproduto que fosse atender especificamente essas crianças. E é sempre uma insegurança, porque a gente entende o valor do nosso serviço. Eu trabalho com a psicologia baseada em evidências. Eu sei do resultado. Só que eu preciso conscientizar as pessoas desse resultado. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que esse serviço vai gerar uma real transformação. Perfeito. Não é um curso que eu vou pegar e daqui a pouco eu não olho. Alguma coisa assim que não... que vai gerar um impacto não assistir um curso. Mas a gente está falando da saúde mental do filho. É muito legal isso que você trouxe. Eu lembrei de um livro que eu li recentemente, chama O Almanaque de Naval Ravikant. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas nesse livro ele fala exatamente sobre isso. Para você conseguir alavancagem em algum negócio, é preciso que pessoas decidam te seguir. E as pessoas só conseguem decidir te seguir se você apareceu para elas em algum lugar. Então, por isso, é esse o poder do marketing, né, da internet, para alcançar cada vez mais pessoas e poder transformar e levar essa informação tão importante para a senhorinha que tá lá vivendo no meio do mato. De alguma forma, ela vai ver um anúncio seu e aquilo pode mudar a vida dela. Total. Perfeito. E falando dessa questão de hoje quando você entrou no marketing digital, lá em 2020, você fazia tráfego orgânico e tudo mais. Mas em que momento da sua estrutura que você percebeu que você precisava de um gestor de tráfego e o Rafa apareceu na sua vida? Como é que foi essa junção? Excelente. Então vamos pensar, desde lá do começo do Facebook, eu sempre fui curioso. No entanto que a nossa BM, a minha BM, digamos assim, ela Era vivida já. É uma BM muito antiga, até aceita bastante investimento. Porque desde lá do Tá aí as começo... vantagens de ter uma BM antiga, É. né? Olha lá. Uma BM E a gente antiga. vai contar mais um monte de segredo aí, hein? Principalmente sobre como que isso aqui aconteceu. Boa. Gente, em resumo, assim,
Eu sempre apertei no botão impulsionar. Olha isso. Fazia um post e falei, pum. E dava certo. Impulsionar, colocava um dinheiro. Vamos pensar. Isso pro instituto, né? Eu tô lá no consultório ainda. Caraca. Consultório, gente, nós temos uma limitação do horário. Né? O limite do consultor é o tempo do consultor. Então, para lotar uma agenda, não exige muito esforço para o alcance do digital. Então, o botão impulsionar sempre deu muito certo. Eu sempre fui só mexendo no botão impulsionar. Quando eu abri o instituto, já era um degrau acima de escala. Ou seja, eu já vou conseguir ter turma. 1 hora que eu atendia um paciente, eu consigo atender 6. Uma turma inteira. Uma turma. E eu fui no botão impulsionar. Botava um botão impulsionar. Eu fiz um vídeo explicando o que era o meu instituto e fazia uns criativos, que eu nem sabia que era criativo, mas era um vídeo falando assim, eu quero te explicar um pouquinho mais, vai lá no meu site que tem um videozão. Aí pensava antes, nem sabia o que era VSL, os criativos, essas estratégias todas. Que o VSL é vídeo de vendas, pessoal. Isso, é um vídeo longo, assim, que a gente tem um caminho. Mas tu fazia, não sabia só as nomenclaturas, Você né? tava fazendo. Eu falava o que precisava ser dito. Perfeito. Hoje as pessoas dizem assim, quanto tempo é bom para uma VSL? Na minha opinião, a gente tem que sair dessa ótica do tempo da VSL e pensar assim, o que é importante dizer? Perfeito. O que é importante dizer? Então, a gente testa muita VSL, 26 minutos, 25 minutos, 18 minutos. A nossa VSL que mais vende tem 20 e tantos minutos, né? Caramba. 20 e tantos minutos. E ao mesmo tempo a gente já teve VSL que a gente gravou em um take só de 5 minutos que já escalou. Cara, é literalmente isso. É testar pra ver o que vai funcionar. Mas existem algumas coisas que funcionam demais de modo geral. Agora, o poder do gestor. E aí, eu apertando no botão, começou a dar super certo. Eu falei, cara, se eu botar alguém que sabe aqui, eu vou bombar. Não vai ter como. Só que aí, nessa procura de encontrar pessoas competentes, e que assim, eu precisava olhar alguém e eu falar, cara, sabe muito mais que eu, vou largar isso aqui. E não encontrava. Não encontrava. E aí, contratei 2 empresas e não conseguiram dar mais resultados que eu. E aí eu conheci esse cara no jiu-jitsu, que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, ele é faixa branca. Olha, eu senti uma intencionalidade. Olha, eu sou faixa preta aqui no podcast aqui vai. Vou ficar no meu lugar com faixa branca agora. Eu vou respeitar o mestrão, mas é isso aí. Não, mas a gente tem papéis muito bem definidos hoje. Nós somos uma dupla de 2, ou seja, hoje a parte digital, nós e as automações. E as IAs. E aí, eu contratei esse cara para prestar serviço, ele olhou a estrutura mais ou menos. Mas antes disso, você chegou a pegar uma agência, né? Peguei 2 agências. E aí eles estavam fazendo um serviço meio meia boca, foi aí que o Rafa entrou, não é isso? Foi muito delicada na expressão do meia boca. Olha o boss! E aí contratei esse cara e senti uma segurança Eu já tinha uma absurda. agência na época. Senti uma segurança absurda nele. Cobrou bem, mais que o dobro dos outros, mas eu falei, esse cara chegou com tudo. Justo. E aí eu não sei mexer no gerenciador, Desconfio mas que sei falta olhar, pouco, hein? sei analisar dados. E ali passou uns 2, 3 dias e quando eu olhei o meu gerenciador, que ele estava totalmente padronizado com siglas, organizações, campanhas, anúncios, tudo certo, porque eu já tinha uma bagagem de criativos do orgânico e algumas questões que a gente tinha feito. Até a gente tem um criativo chamado O Abençoado. O criativo abençoado. Né? E, cara, ele deu o play, eu olhei e falou, tá, eu sou um cara muito organizado, da disciplina, eu vi ele estruturou do jeito que eu queria. Mandava um WhatsApp, eu sou muito chato no trabalho, então eu tô sempre demandando das consultorias, e respondia. E a empresa cresceu de uma forma que eu, em algum momento, perdi um pouquinho do controle do crescimento. De nenhum profissional, eu contratei um e daqui a pouco estávamos em 12 funcionários. Isso tudo foi 3 meses, tá? Mais consultoria. Caramba. E aí, só que o negócio físico, a escala dele é muito cruel. Porque uma coisa é tu ter 20 crianças. Agora, da noite pro dia, tu ter 77 crianças, tu tem que contratar
a pessoa pra limpar, é jardineiro, é papel. E daqui a pouco eu me vi fazendo compras em Malabarismo. supermercado, tudo, e contratando administradora. E eu, meu Deus, né? Só que aí veio toda essa galera e chegou janeiro, fevereiro, dá uma baixa, porque vai todo mundo pra praia e criança, férias escolar. Eu falei, cara, vai dar uma baixa, só que dessa vez eu tenho uma estrutura de funcionários pra manter. Preciso de grana. E a gente já tinha pensado, cara, tá dando super certo no local, no físico. Vamos criar um produto, E eu falei, eu não tenho dinheiro pra te pagar mais. Soltou essa, tá? Gestores de tráfego. 4 meses de contrato, tá? Ele chegou pra mim numa bela reunião e disse: olá, doutor Rafael. Não vamos ter dinheiro para te pagar. Ou começamos... A mais. Ou começamos uma nova empresa agora, ou começamos uma nova empresa. E agora a gente tá no QCash. E aí eu, Que aí eu massa! falei pra ele assim, ó. Tá, e a gente tem que rodar anúncio. Eu falei, quanto tu tem de limite nos teus cartões de crédito? Falei pra ele. Caraca, aí foi uma O meu relação já de foi, confiança, sim. hein? Claro, claro. Contrato masoquista que deu certo. Que deu certo. Foi Ô, all-in, Rafa, all-in, ó. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente observa nas histórias de sucesso que a gente ouve aqui. Essa questão de ser all-in, né? De persistir até conseguir os resultados e ser all-in em tudo que tu tá fazendo. Quando você entrou como gestor de tráfego do Henrique, lá na operação, com certeza você identificou alguns gaps que a Sim. antiga agência estava ali cometendo. Uhum. Quais foram esses gaps e o que você fez pra resolver isso? Olha, eu acho que o principal era ativar a campanha. Tô brincando. É que elas não tinham feito só. Mas enfim. Tava brincando de É, fazer gestão, então, né? Tipo... Bom, o que eu percebi direto ali quando... logo de bater o olho e identificar. A gente tem um processo aqui onde a gente tem criativos bons, a gente tem um ótimo produto no final dessa esteira, mas esse caminho talvez esteja meio embananado. Então, o que eu acho que é um dos grandes potenciais do digital? É tu conseguir organizar as ideias na cabeça do teu lead. O Henrique quando ele estava fazendo a introdução sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador, que é o nosso produto principal hoje, ele falou, bom, mas as pessoas não sabem hoje o que fazer. E como acessar essas pessoas. Então, esse é um grande poder do digital. Eu acredito que por isso que a nossa operação deu tão certo. Porque a gente tem métodos hoje em dia que a gente consegue ensinar os nossos leads as nossas ideias. Então, por mais que tudo que a gente ensine, acredite e seja muito revolucionário, seja muito fora da curva, muito diferente, porque são coisas que de fato dão certo, a gente não tá aqui pra brincar, porque a gente tá falando do teu filho, né? São coisas muito importantes. A gente achou esse caminho. Como ensinar como que a gente vai contar a história do que acontece aqui no The Who? Porque é normal, né? Tu pensar que o teu filho vai ir no futebol. Mas é difícil tu pensar que ele vai... é o nome do meu instituto. Isso, é desenvolvimento humano. É normal tu pensar que teu filho vai pra um futebol, mas é estranho tu falar pra tua amiga, hoje o Rafaelzinho vai no Ninja. O que é o Ninja? É um programa de desenvolvimento emocional. Mas o que quer dizer, qual é a importância disso? Então, cara, a gente conseguiu unificar a ideia de desenvolvimento emocional em crianças em fase inicial e principalmente enfatizar o problema que é tu ter uma criança que não aprendeu essas habilidades. O quanto isso vai resultar em um adulto ansioso, estressado, mal gerenciado, entendeu? Bateu na dor. E aí a gente conseguiu... Acho que nem bater na dor, assim. Acho que é uma coisa de propósito, sabe? Tá. Mecanismo único. Exatamente. E aí a gente conseguiu... Os gaps foram... o que estava acontecendo no meio do caminho entre um anúncio até fechar uma venda? Volume. Por que a gente não tinha, 10 pessoas chamando o Henrique todo dia para fechar a inscrição? E o principal, os gestores de tráfego hoje em dia não querem trabalhar, né? Então, o Henrique falou assim, cara, a gente fechou numa terça-feira, na quinta ele falou, cara, no sábado vai ter um evento aqui no The Who, 7 da manhã, porque eu tô organizando para juntar um povo aqui pra gente fazer uma atividade com os pais e tal, tu consegue vir? Certo. 10 para 7 eu tava lá.
E aí eu cheguei lá, eu já peguei o meu próprio celular, já filmei tudo, já criei criativo, fiz e acontecer. Em 15 dias a gente tinha uma operação que do dia 1 pro dia 15 tinha, sei lá, 500% a mais de resultado. Então, Entendeu? no final das contas, você entrou como gestor de tráfego, mas você atuou como estrategista. Como estratégia, sempre. Legal. Isso, o Rafael sempre foi estrategista. Sempre foi. Né? O tráfego ele é muito bom, é um prodígio, não tem a menor dúvida. Mas é só uma perna ali, né? Isso. Legal. E vem se desenvolvendo cada vez mais. Que massa. Boa. E aproveitando que a gente tá começando a falar sobre essa questão de campanhas, é sempre bom a gente entender qual é a estruturação por trás, né? Os elementos ali pra ter sucesso, uma campanha bem sucedida. E hoje vocês fazem o quê? Tráfego direto? Tráfego direto. Tráfego direto. Então eu queria saber de você, hoje pra quem tá começando, como estruturar uma boa campanha? Quais são os componentes que uma campanha de tráfego direto precisa ter? Tá. Pessoal, eu acho que eu começaria sempre pensando... se vocês fossem pegar a ideia de fazer um negócio muito mais de longo prazo, com propósito, como é o que a gente faz aqui, talvez essa explicação fosse um pouco maior, porque daí a gente também precisaria entrar nesse quesito que eu acabei de falar, que é como criar esse propósito nas pessoas também. Mas, para que tu consiga uma conversão de uma venda direta, inicialmente tu precisa de um criativo que vá fazer a pessoa sair dali. Então tu tem que quebrar uma objeção, tu precisa chamar atenção, enfim, tu precisa achar alguma coisa. Literalmente, as pessoas esquecem um pouco do potencial do criativo, que é só de deslocamento. Só precisa ter um criativo de deslocamento. Só precisa tirar a pessoa do Facebook e encontrar ela em outra página. E dentro dessa página, sim. Aí tu precisa ter uma estrutura um pouco mais robusta. Talvez um vídeo de vendas de 10, 15, 20 minutos, onde tu explique o que tu tá vendendo, o porquê tu tá vendendo e principalmente o porquê aquela pessoa talvez precise daquele produto ou serviço, ou uma página estática. Mas daí numa página estática já é outro tipo de estratégia, né? Mas uma campanha vencedora hoje, pra gente, é isso. É que hoje em dia a gente já... como a gente lida com vários funis, né? Então, o nosso processo acaba sendo um pouco maior do que só falar, olha, tu vai abrir teu gerenciador, vai clicar em campanha, vai selecionar um público. Hoje em dia tu tem público Advantage, por exemplo, que é um público feito por IA do Facebook. Então... Que é uma coisa que tá bem funcionando, né? A galera vem falando bastante disso. Isso. É uma coisa que a gente usa bastante lá na operação. O que é o importante entender aqui? Como ele falou, tráfego, no fim das contas, vai virar uma habilidade de automação daqui uns 5, 6 anos. Perfeito. Vai virar. Não tem como não virar. Se a gente tem um público Advantage hoje que funciona tão bem quanto um público criado à mão. Claro que esse público Advantage, pra quem não sabe, tu precisa povoar ele. Então tu precisa colocar teus públicos já personalizados que tu criou lá pra ele ter uma boa eficiência. Porque é uma IA, né? Entregou a informação, ela trabalha melhor. Mas assim... Tu tem uma habilidade que vai ser excluída. Se tu não souber fazer estratégia, se tu não souber fazer todo o background em cima disso, tu vai ser substituído rapidamente. Você acredita que daqui uns anos não vão ter mais gestores de tráfego? Polêmico, hein? Polêmico, Porque a gente hein? conversou sobre isso com um convidado, eu não me lembro agora quando, muita gente, mas exatamente sobre isso, ele tava falando do público Advantage, que... Cara, o Facebook tá usando esse tempo inteiro de anunciantes, de pessoas trabalhando ali, botando dinheiro, pra pegar dados, pra que um dia seja possível ele ter a inteligência necessária de, sei lá, o tiozinho da pipoca conseguir fazer seu próprio anúncio. Uhum. Por conta da inteligência do Facebook. Então, o que você pensa sobre isso? Você acha que a profissão de gestão de tráfego está com os dias contados? Ou os anos? Não, eu acho que não. Porque eu acho que o principal, novas fontes de tráfego vão surgir no meio desse processo. Foi uma grande revolução ter o Orkut. Assim como foi uma grande revolução anos antes ter o MSN, anos antes ainda o YouTube, e agora anos depois o Facebook e o Instagram, em seguida o TikTok. Então a próxima... E agora as pessoas já estão explorando mais fontes de tráfego ainda. Tem Pinterest, tem... Sim. Enfim, diversas redes sociais. Então eu acho que o modelo vai ser sempre adaptado para funcionalidades que uma IA talvez não vá conseguir prover. Em questão de escala, né? Sim. Talvez realmente, como tu falou. Olha, para fazer um tráfego local de uma operação simples, onde é um produto de necessidade, né? Pô, ele tem uma loja ele tem uma padaria. Tu precisa comer o pão, tu vai pesquisar. Tipo, é uma coisa que é muito mais fácil do algoritmo identificar do que passar o Henrique e falar, pô, teu filho tem um transtorno mental. Entendi. E a gente pode trazer por uma outra esfera também, porque, por exemplo, vamos dar uns passos atrás. Hoje tem o botão do impulsionar. Todo mundo pode apertar ali e impulsionar.
É verdade. mas a gente tem um passo à frente, né? A gente Uhum. pode trabalhar dentro de uma AMM, um gestor. Uhum. Daqui a pouco, a gente vai ter essa questão movida por inteligências artificiais, mas e o próximo passo? Se todo mundo faz a mesma coisa, consegue a mesma coisa, o Sofisticação. que vai sofisticar? Vai ser sempre o ser humano. Assim como, se a gente pegar historicamente falando, a programação vem evoluindo, mas sempre tem um ser humano ali por Perfeito. trás. A própria IA, né? Uhum. A gente tem quem é melhor e quem é pior. É que a gente tem essa coisa meio pós-apocalíptica, assim, que as máquinas vão dominar, Bem né? E o Black ser Mirror. humano vai ser substituído. Meu Deus, Mas não é acabaram bem a assim, máquina tá, pessoal? de datilografar, agora tem computador, vai... Não, Façam o seguinte exercício, tá? Vocês, como seres humanos, usem essas máquinas, façam dinheiro, façam a vida de vocês, e aí vocês pensam se dá certo ou se dá errado, entendeu? Mas não fiquem em casa com medo de, sem pô... objeções, né? Não, Pô. a vida, uma coisa que a gente falou, um dia de chuva indo pro carro, depois do escritório. A vida não existe problema, só existe solução. Perfeito. Só A solução. vida é perfeita, né? A vida é perfeita, entendeu? Uma coisa que você falou aí, eu acho legal a gente entrar nesse assunto, porque o Henrique, ele é o especialista e ele se comunica muito bem. Então, eu imagino que os criativos, pra você, não seja um problema. São sempre ótimos, porque ele já vai com a comunicação muito alinhada com o público. Uhum. Então, eu imagino que segmentação de público pra você não é um problema ali na hora de alcançar pessoas, ou é? Olha, não. Não porque a gente consegue... E isso é um insight pra... isso é um insight pra vocês também. A gente trabalha muito com públicos abertos, onde a gente segmenta as campanhas. Tu perguntou sobre uma campanha de valor, e eu falei sobre o criativo que chama atenção. Acho que um ponto importante dos nossos criativos, que a gente sempre preza por isso, é filtrar no criativo. Tu não precisa de um lead desqualificado, vale mais a pena tu abaixar, sei lá, 1% do teu CTR, ter um pouco menos de clique e ter pessoas que chegam no final do teu funil e compram. Até porque muito clique não quer dizer Não. muita conversão. Não. Tu faz um criativo... Depende do objetivo, né? Faz um Isso. criativo muito atraente, tu vai ter muitos cliques. tu- Igual a gente fez um dia assim, eu torcendo. Vai, filhão, melhora, filhão. Daí voltava assim. Não basta você torcer para o seu filho se desenvolver. Você precisa aplicar, né? Que legal. Chama super atenção, época de futebol e tudo mais. Tá, mas Conecta. esse público clicou lá. Por quê? Porque o Henrique foi totalmente disruptivo naquilo, ou realmente, e eu fiquei curioso, mas não vou comprar, ou realmente eu tenho a intenção. É. Né? Agora, esse criativo, e aí você me corrija se eu estiver errada, porque somos leigas aqui igual você. Yes. Então, eu estou aprendendo todos os dias. Esse criativo seria bom para um objetivo de engajamento ou para um objetivo de trazer pessoas pro perfil dele, por exemplo? Com certeza. A gente procura trazer agora, como a gente tinha falado no almoço ali, a gente tá sempre pensando cada vez mais em ter um negócio a longo prazo, né? Então, o que o longo prazo ele te traz? Maturidade em relação a tudo que tu vai produzir. Não só como conteúdo... assim, de início a gente queria usar tudo, testar tudo, fazer acontecer, e fizemos. Testamos, vimos e chegamos às nossas conclusões, que são: existem funis, existem níveis de consideração. Então aqui, por que eu tô explicando cada termo que eu uso? Porque vocês aí que estão assistindo provavelmente têm um nível de consideração muito mais frio. Talvez vocês não saibam exatamente o que a gente tá falando aqui. Então, a gente tem sim agora uma linha editorial que trabalha em perfil, uma linha editorial que trabalha em criativo, uma linha editorial que trabalha em remarketing, que é a volta do... O que é o remarketing? Remarketar aquela pessoa. Pensa comigo, tu diz pro Facebook, cara, gasta R$100 nesse público aqui, nesses 5 criativos, nesses 5 vídeos. Ele vai lá e vai gastar. Tu pediu pra ele pagar esse público. Só que aí pensa que tu tem uma ferramenta lá dentro que tu consegue reacessar as pessoas que assistiram esse vídeo. Então agora tu diz assim, primeiro tu diz, Facebook, vai lá e pega 1000 pessoas pra mim, cata lá na rua e entrega uma mensagem pra eles. E agora tu fala, Facebook, eu já tenho 500 pessoas aqui, só conta pra esse pessoal que eu ainda tô aqui. E aí, cara, tu vai ganhar, tu vai acabar, tu tem uma venda que custava antes pra ti R$100 e agora ela te custa 20. Que mágica é essa? É tu CAC reaparecer, zero. reaparecer pra mesma pessoa, reforçando a tua autoridade, quebrando outro tipo de objeção, né? Então, o cara a pessoa que te oferece um produto por uma perspectiva, talvez ela não tenha ciência de que em outra tu vai comprar, né? Existem pessoas que querem comprar um tênis pra se sentir bonitas, outras porque o tênis é confortável, talvez outras porque é do lifestyle dela.
e assim por diante. Foi muito didático, inclusive, no exemplo que você trouxe. Ninguém acho que tinha falado de uma forma tão fácil de ser entendível, sabe? Os E meninos assim, são ó, um brutos. detalhe, é a primeira vez que o Rafael é? sai ele dos tá- bastidores. Nossa, legal O dizer. cara tá E muito tô bom. muito orgulhoso, Voando, ó. é isso. Porque eu vou pra congresso, palestra, e o Rafael vem junto. Legal. Fica sempre ali no computador, filmando, dando massa. suporte. E E agora, agora ó, ele tá aparecendo na frente das Poxa, câmeras. Os né? guri vida. evoluindo. É os guri, né? pra gente trazer também uma perspectiva do marketing digital não baseado em estereótipos. Boa. Que a gente Boa. precisa ter um Porsche e tal, e o relógio específico. Ah, mas se o cara tem um relógio tal, ele tá na... Cara, low profile, quietinho, É. trabalhando lá na Zona Sul de Porto Alegre, Fazendo pro mundo dele. inteiro. Pro mundo inteiro. Tá? Então a gente não precisa copiar certos padrões, porque às vezes gera até frustração. A galera do digital tem muita trava. A galera que quer ir pro digital tem muita trava para dar o primeiro passo, porque por muitas vezes fica modelando comportamentos de pessoas que, cara, nem condiz com a tua essência. É verdade. É, que o Rafael tá aqui, ó, de exemplo, quietão, na dele, né? E ele é super comunicativo, hein? Porra. Porra, se comunica sucesso. Mas falando um pouco sobre, ainda falando sobre os seus feitos, os feitos aqui, suas estratégias, e quando você começou ali pelos posts, impulsionando os seus posts, mas quando o Rafa entrou na sua operação, hoje, quais são as estratégias que vocês usam pra conseguir engajar e reter o público de vocês ao longo aí do tempo? Tem duas perspectivas. Tem eu, dentro do que eu entendo que seja necessário, então eu falo assim, por exemplo, cara, Instagram tá sendo pouco. A gente não pode falar sobre saúde emocional dos nossos filhos de uma forma profunda no Instagram. Porque eu tô competindo com a dancinha, eu tô competindo com uma pessoa fazendo lá um coach xamânico, não é mesmo? Né? Eu tô lá com pessoa super inteligente, aí passa ali, fake nerd! Pô, é muito difícil o cara competir com isso. São muitos estímulos. E são assuntos... E eu falei, cara, preciso tirar as pessoas do Instagram pra gente conversar. Vai lá. Aí eu passo a missão pra ele. Pô, daqui a pouco o Rafael chega com uma plataforma de comunidade estruturada, onde a gente consegue trazer uma assinatura, uma comunidade específica. Então, a parada do propósito é muito bacana porque a técnica ela vem da necessidade do auxílio das pessoas. A gente não fez uma comunidade porque tá o hype. Agora tá começando o hype. A gente já tem há muito tempo. Não foi porque é pra seguir a onda. Tava tudo tranquilo, um oceaninho azul nisso. Mas a gente precisava trazer as pessoas para um local mais tranquilo, mais íntimo. Porque falar que o filho bate na própria mãe, numa rede social, vem o julgamento. E a gente não quer julgamento. E aí eu largo essas missões pro Rafael e o Rafael estrutura de uma forma técnica. Da mesma forma, o remarketing, né? A gente tem uma estratégia de remarketing. Mas o que a gente precisa entender? Cara, essa mãe não entende de saúde mental do seu filho, mal ela lida com seus anseios, suas ansiedades, depressão, e eu tô dizendo que existe um transtorno ao qual a criança se opõe e desafia de uma forma que gera muito sofrimento. E essa mãe vai falar, eu acho que meu filho tem isso. Mas o que é isso? Aí o Henrique aparece Eu falo para Rafa, cara, a gente precisa aparecer de forma mais sistemática para criar um processo de educação para essas pessoas. É uma E educação. aí eu chego pra ele e falo, isso é o remarketing? E aí o Rafael faz toda essa caminhada de educação para essas pessoas. Porque daqui a pouco, a algum ponto, como ele falou, conecta com a tua necessidade, com a tua... Poxa, uma criança que tem TOD, o transtorno opositor desafiador, mas o TDAH, que tá super na moda, é um tratamento específico. Daqui a pouco a gente larga um vídeo. Poxa, dentro da nossa fatia, X%, cara, é por aí. Então, as nossas estruturas, elas surgem para atender os nossos clientes, os nossos pacientes. Então, vocês nunca vão ver a gente criando uma estrutura sem ter o propósito inicial. Porque tá na moda, ou porque faz assim. Henrique faz a dancinha tal, o vídeo tal, o estilo tal. Não, nada surge de uma cópia. Sim, sempre da necessidade. E aí o Rafael traz a inteligência, traz a estrutura para tudo isso. É importante que o pessoal pare de procurar hack. Pare de procurar coisas feitas, coisas prontas. Entende? Isso não existe. O mundo real não é assim. Entendeu? Por mais que a gente veja hoje, é muito legal
por isso que eu gosto muito da empresa de vocês. É muito legal. Eu vejo, tipo, um molequinho lá, ele tem 12, 13 anos de idade, ele já tá empreendendo, um vídeo dele recebendo notificação da QIFI dentro da escola, uma parada irada e tal. Mas peraí, né? Se tu já pensar em por exemplo, o Henrique é psicólogo, então a gente tem uma profissão por trás, uma coisa com muito mais autoridade, muito mais seriedade muitas vezes, né? Porque, de fato, pessoas com 13 anos não vão provavelmente vender um produto próprio, né? Uhum. Vão vender um curso, um PLR, alguma coisa que seja uma estratégia onde ele não seja, de fato, o especialista. A partir do ponto em que a gente tem essa responsabilidade, aí sim, aí as coisas mudam demais, né? Porque... Me perdi. Normal, acontece. Pegando o ponto do hackzinho, né? É que eu acho que eles vão cortar. Pegando... Tá, beleza. Tá, qual era a última pergunta? Eu quero continuar nela. Ela perguntou pra ele como que... Vocês fazem pra engajar e reter o público. Isso, aí ele ao falou da longo do comunidade, falou que Tá. direciona isso pra você e tal. Vou voltar. Como que a gente faz pra engajar? Eu também dei uma volta aqui na nossa conversa. Beleza. Bom, é que o pessoal hoje em dia no marketing digital eles estão procurando muitos hacks, né? Uhum. Muitas ideias prontas. Então, vocês têm que pensar uma coisa. A partir do momento, eu tenho a água da QIFI. Gente, sério, por favor, trabalhem de verdade, venham pra cá, tomem essa água, experimentem o faturamento melhorando com essa água poderosa aqui. Pessoal, vamos fazer um exemplo super didático, tá? Vamos dizer que aqui é tu, beleza? E aí tu coloca uma capa em cima de ti, do teu pensamento, de que tu só vai vender de um jeito. Ou tu só vai vender se tu tiver uma comunidade. E qualquer coisa do tipo. E aí o teu potencial vai ficar aqui, quadrado. Limitado. Né? Limitado sempre. Então, a nossa criação de perpétuo, de lançamento, de comunidade, tudo isso vem de uma maneira interna nossa, porque a gente vê o óbvio, as pessoas precisam de algumas coisas, e é só tu entregar? Uhum. É só tu criar? Tem que fazer? E uma vantagem muito importante de ter, como eu atendo, e eu amo atender, o que eu entrego na internet, ela é a realidade já do dia a dia. Então, eu trago para a internet o que eu vivo nos meus atendimentos direto com as pessoas. Então, eu toco na dor, às vezes eu faço um atendimento, eu saio do atendimento e eu faço um story falando sobre isso. Poxa, imagina o teu filho com 4 anos de idade possui esse transtorno mental e que os sintomas se manifestam na escola. E todo mundo na escola julga o teu filho como sendo uma criança ruim, má, sem educação, sem família. Coisa que isso, a gente sabe que não é assim que funciona. Então eu faço um atendimento e daqui a pouco eu faço um reflexo ali nos meus stories. E a escala, o que é a escala? Significa assim, se eu atendi uma pessoa com essa dor, estatisticamente muitas outras vão ter. Perfeito. Então, tudo que acontece no meu micromundo de instituto, eu escalo nas redes na rede digital, no Instagram, nas redes. E aí a gente consegue chamar mais a nossa audiência, chamar as mães, os pais. Inclusive, é desafiador pra vocês, criar anúncios com esse assunto que é super delicado, porque certa vez a gente recebeu aqui uma profissional que ela falava sobre sexualidade infantil, né? E é um assunto delicado para você tratar nas redes sociais, exatamente por isso, porque se tratam de dores muito profundas, muitas vezes de pais que estão vivendo aquilo. E aí, na hora de comunicar isso, como é que você escolhe o tom para comunicar isso? É um tom sensível? É um tom mais cuidadoso? Você fala escrachado sobre alguns assuntos? Como é que você faz para comunicar, por exemplo, dessas suas vivências de pós-atendimento ali nos seus stories? E aí, trazendo para o lance do anúncio, como é que vocês criam o criativo para isso? Existe essa mesma comunicação do nativo para o anúncio e alcançar mais pessoas? Os anúncios iniciais, a gente sempre conscientiza que existe esse transtorno. E que existe uma solução para isso. E que seu filho não é um problema. Mas, na verdade, você não sabe identificar as questões emocionais que ele está vivendo. Então, é um conforto. Tá. Então, a nossa entrada para as pessoas é mostrar, cara, tem uma solução aqui. Tem um psicólogo em Porto Alegre que sabe tratar desse transtorno tão grave. Legal. Porque esse transtorno, num grau leve, ele ainda é muito grave. Então, o que a gente diz? Cara, vem comigo.
Então, a nossa narrativa, ela vai girar muito em cima disso. Em dizer assim, cara, eu sei que tu já fez tudo. Não é falta de educação, não é falta de limite. E, infelizmente, a sociedade está aí para te julgar. E eu começo a mostrar para essas famílias que os ataques que ela acaba sofrendo da sociedade, infelizmente, fazem parte. E não é uma dor só dela. É de toda a comunidade de pessoas que possuem crianças, filhos, adolescentes ou crianças que possuem TOD. E daqui a pouco ela começa a encontrar pessoas que vivem aquilo mesmo. Henrique, meu Deus, a minha vida mudou. Hoje eu encontrei pessoas que me compreendem. Então, a primeira conexão é a empatia. Dizer assim, cara, entendo essa dor. É um transtorno mental. Não é fácil. A gente vai ter que estudar. Vamos começar pelo ProInfa 10, que é o protocolo de intervenção online. Mas nós temos uma jornada aqui pela frente. Mas eu preciso que hoje tu saiba tudo isso que tem nesse protocolo. E aí a gente segue a trabalhar. Então as pessoas saem do zero absoluto para um protocolo que existe. E aí a importância de um curso, ele ter uma jornada de aprendizado. O meu cliente, ele precisa entender que ele vai sair do ponto A ao ponto B e ele vai ter um resultado e que jornada ele vai trabalhar. Então, todos os módulos, eles são conectados. No entanto, que o aviso é, não avance o próximo módulo se você não realizar as atividades iniciais. Por exemplo, o nosso primeiro módulo é o autocuidado do adulto. Você que tem filho, ou você que quer iniciar no marketing digital e que precisa de muita energia, eu preciso saber se tu tá bem. Porque eu não posso te dar uma missão, vai correr uma maratona se tu não estiver preparado para isso. Então, o que eu falo para os pais? Eu preciso cuidar um pouquinho de ti antes da gente avançar, porque nós temos uma jornada muito forte e depois que a gente entrar nesse marzão, a gente tem que mirar a chegada. A energia para voltar é a mesma de então vamos junto. E a gente vai fazendo toda essa caminhada, organizando a família, organizando ambientes. Eu não ensino as técnicas. Como eu lido com uma crise? Não, a gente não vai se preocupar como lida com uma crise. Ainda. Porque eu preciso que tu esteja bem. Eu não posso te ensinar um golpe de jiu-jitsu se eu não fizer uma preparação física boa em ti. Tu vai até saber, mas não vai conseguir aplicar. Então a gente precisa realizar uma jornada de aprendizado. Que a cada módulo que o teu cliente faça dentro do teu curso, ele sinta que evoluiu. Legal. Fiz tanto isso. No entanto, que a nossa comunidade, eles ganham faixas. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Legal, a narrativa também toda conectada, né? Então existe hoje uma comunidade onde os pais, eles se sintam tão acolhidos que eles possam conversar sobre esses problemas com outros pais? Isso, clubedotod.com.br. Isso é muito importante. portal? É um portal. Massa. Isso é muito importante, porque esse senso de comunidade é muito forte. Sim. As pessoas querem poder falar com as mesmas pessoas que têm os mesmos problemas. Com pessoas que tenham os mesmos problemas. Sem Você tabu. falou uma coisa Sem de ser empatia. julgado. Isso é muito legal, porque uma das perguntas que nós fizemos para um copywriter um tempo atrás foi: o que você acredita qual a habilidade que você acredita que uma pessoa precisa desenvolver para se tornar um grande copywriter, um copywriter de sucesso? E essa pessoa respondeu: empatia. Porque uma vez que você tem empatia, você se comunica de igual para igual, você se coloca no lugar da pessoa, a sua copy sai muito natural, né? Então você conhece as dores do seu público, Perfeito. comunica isso de forma eficiente para ele. A gente consegue ver tanto resultado porque só uma VSL eu fiz roteiro. Todas as outras 3, 2, 1, play. Freestyle total. Então você é aquele cara que gosta de gravar criativos. Criativos, a gente grava muito Então criativo. você participa imerso dentro desse processo, junto com o Rafa, por exemplo. Isso. Legal. Nós dois estamos estrategistas. Porque assim, eu preciso saber muito de copy. Sim. Eu preciso entender muito das estruturas dele, até pra gente trabalhar muito bem conectado. Então a gente discute muito o marketing digital. No nosso mastermind eu vou também. Eu fico aqui meio perdidão, alguma coisa, mas eu tenho aqui um camisa 10, né? Puxei o homem. É que assim, da mesma forma que o Rafael sabe muito de psicologia. No nosso almoço ele Porque ele deu tem aulas. o faixa preta dele e você tem o camisa 10. Olha aí, ó. Arrasou. Tu perguntou como que a gente consegue transpor a ideia de uma coisa tão técnica para um criativo. Isso. Tá?
Tu escutou toda uma explicação agora do Henrique, totalmente técnica. E eu vou te dar uma explicação super simples, onde tu vai entender como as nossas copies funcionam, por exemplo. Teu filho tá com um resfriado. Tá gripado. Ele vai espirrar? Vai, né? Sim. Um sintoma normal. Se o teu filho tem um transtorno de oposição e desafio, é um sintoma normal que ele se oponha e te desafie, né? Ponto final. Exatamente isso. É simplificar a ideia do que realmente está acontecendo. Perfeito. Entendeu? Então, essa é uma grande magia do digital. Empatia, velho. Empatia. Tu precisa entender que aquela pessoa, assim, lá no interior do interior, como a gente tinha citado, ela não vai entender. Uma linguagem profissional, assim, robusta, digamos. Necessariamente não vai Perfeito. entender. Não vai, e ao mesmo tempo ela também sofre com aquele problema. Sim. Então, a partir daí de empatia, justamente, eu acho que essa sempre foi uma grande habilidade nossa, foi ter essa empatia de mercado. Pô, o que o pessoal tá precisando, o que eles querem, e a partir disso moldar o nosso conteúdo para eles, e não a gente, e não eles se Perfeito. moldarem para nós, né? Perfeito. A gente, nessa de simplificar, por exemplo, assim, quer saber o que é o TOD? O TOD é um transtorno movido por uma energia que, frente a limites e regras, ao invés da criança parar e respeitar, aquela energia se potencializa. Então, nós precisamos criar intervenções para conduzir essa energia. Que Ponto. vai crescer. Aí Esse é os o pais ponto. pensam assim, poxa, eu já dei de cinto, dei castigo, tirei tudo e não funcionou. Claro, porque frente a limites e regras, só Ela piora. expande. E a gente precisa criar técnica de condução. Perfeito. Então, respiro. Ponto. Claro. Às vezes a gente tem muito... Eu sempre fui uma criança muito agitada. Muito, muito, muito agitada. Você teve TOD? Eu? É. A gente brinca que talvez, assim. Porque essa, eu acho que é uma característica também, a gente fala muito disso dentro da nossa comunicação, que é o potencial que essas crianças têm, né? Porque ao mesmo tempo que a igreja, tu colocou uma criança cheia de energia dentro de uma igreja, e ela entendeu que o que tu gosta é Jesus, e o que tu não gosta é o devil, é o diabo. Aham. Bom, ela vai usar disso pra te alfinetar. Nessa ocasião, né? Porque, óbvio, é um super mundo lá dentro. E ela não vai conseguir, de fato, ficar sentadinha ali. Sim, se comportando o tempo todo. Exatamente. E essa energia, ela pode ser drenada pro que for, né? Hoje em dia, eu, mesmo sendo uma criança muito agitada, onde eu tive vários momentos da minha vida em que eu pensava, mas não vai dar certo esse guri, né? Pô, o guri é isso, é aquilo, é agitado, fala, vai. E agora a gente tá aqui, essa mesma energia bem direcionada, que é uma coisa que o Henrique trabalha muito, até comigo, na minha individualidade, é uma energia bem direcionada, ela é potencial puro, entendeu? Incrível. É potencial puro. Incrível. Faz esse exercício, tu vai no banho, põe a mão lá em cima, e aí tu vai perceber que a água vai começar a cair exatamente pro lado que tu quer. E é isso. Independente se tu tiver uma super vazão, direcionando ela, tu vai conduzir essa cascata, enfim, pra cachoeira que tu quiser, pra abundância que tu preferir, entendeu? Perfeito é esse isso. exemplo. Ih, Arrasou. O cara, ele veio, né? Ele é o camisa 10 Ó, mesmo. os guri Mas, tá- Rafa, falando um pouco mais sobre remarketing, a gente tocou brevemente nesse assunto. Hoje, como é que vocês fazem o remarketing dentro da operação de vocês? Olha, a gente estrutura principalmente um meio de comunicação, porque a gente tem uma linha editorial muito específica para os criativos de topo de funil, tá? Então a gente tem essa linha que ela é sempre seguida, porque a gente já tem as coisas que a gente mapeou como que dão resultado nesse segmento para a gente conseguir uma venda direta no primeiro caminho, e a gente já tem todo um outro script já de objeção, que aí a gente, deixa eu pensar num exemplo prático também, como se a gente conseguisse categorizar as dores do público em coisas maiores e um pouco menores, né? Então, talvez coisas mais brutas do tipo, talvez o teu filho, tu esteja com um problema de não entender o que está acontecendo com o teu filho, e aí lá na coisa mais específica tu fala, talvez esse teu problema tão grande seja na escola, seja com os avós. E aí a gente começa, principalmente por uma habilidade empática, começar a colocar contexto nessas pessoas, né? E eu acho que isso é um grande change, assim, no nosso remarketing. E artifícios também, como os posts, caixa de perguntas. Boa. Então, a pessoa entrou totalmente fria. Do Neida, ela viu o psicólogo Henrique ali e caiu.
poxa, se conectou com alguma coisa. Ela vai cair pro círculo do remarketing, mas também vai ter uma enxurrada de conteúdos lá no meu Instagram, caixa de perguntas e outra. Respondo todos os directs. Todos. Então, E é você mesmo ali, não tem dentro- social media. É porque é só Isso vocês. é hoje. sinistro, Dentro do meu meu sócio é sinistro. dentro do processo de trabalho, eu respondo todas as pessoas com respostas muito dedicadas, com muito amor, com muito carinho, muita preocupação. Porque se não for eu, não é mais ninguém. Aham. Então, e a vida tem sido muito boa por a gente tá nessa postura, né? Muito boa. Então, todas as respostas, hoje, 80 mil seguidores, batemos hoje, muito simbólico, e direct todos respondidos. Fiz um Não. storyzinho falando assim, olha, vou demorar um pouquinho mais para responder. Então, as vendas também, ela ocorrem muito no X1, Boa. Aham. ó, no dedo. Tá. Perfeito. Isso no direct ou vocês levam essas pessoas? Direct. A gente tem automação de WhatsApp, mas no dedo. Tá? É uma automação só de entrada, assim. A gente coloca pros leads, porque justamente pelo volume e às vezes muito pelo horário de atendimento, né? Uhum. Talvez tu não esteja ali na frente do computador 11h30 Sim. da noite, quando é o horário que aquela pessoa tem uma dúvida específica. Mas a gente preza por um atendimento humano porque a gente tá... O nosso caminho final é o teu filho, é uma coisa muito Sim. humana. Não tem como a gente... Botar um robô ali. É, pra não, falar. não De tem novo o como. lance da empatia, né? Sim. Isso. A gente disparou agora, né? Bom, vamos cuidar mais da nossa comunidade. Legal. Uma coisa muito importante do tráfego direto é, às vezes, a pessoa faz a venda naquele lead frio e esquece um pouco. Sim. Não, a gente Muito precisa comum. cuidar, porque esse é o nosso grande tesouro. Uhum. Então, assim, a gente precisa entrar em contato com todos. Aí largo a bomba pro Rafael. Ah, vamos ter que pagar um pouquinho mais. Então, a gente deu um oi, como estão as coisas por aí. Então, isso foi automatizado. Quem quisesse responder, respondia e a gente dava continuidade. Bom, E o vocês feed... pensam num processo desse com 6 mil famílias. Fazendo isso de verdade. Querendo fazer o que tava fazendo. Perfeito. Vocês imaginam o tamanho do potencial de diferença que a gente tá causando? Né? Sim. Só que, assim, a escala, ela é muito importante. Mas tem pessoas, uma pessoa, a gente não pode olhar apenas números. Então, a gente teve feedbacks de pessoas, Henrique, eu tava sozinho aqui, eu não tenho apoio de ninguém. Nunca ninguém me perguntou como é que estavam as coisas. Caramba. E o teu assistente, ela falou assim, e o teu assistente veio me perguntar como estavam as coisas. Foi muito importante. Então, assim, só perguntar, e aí, como é que tá? Tudo certo hoje. Né? Hoje aqui a gente almoçou, é uma relação extremamente profissional, mas afetiva, Uhum. de troca, de apoio. Isso é do nosso dia a dia, mas tem gente que não tem. E às vezes na nossa escala, a gente vai atingir muitas pessoas que estão precisando de ajuda, de um abraço, de comunicação, que Que compraram precisam de o teu produto. atenção, né? No final das contas é isso. Atenção que elas não estão tendo. Agora, falando um pouco sobre produto, dando uma pesquisada ali nos produtos de vocês, a gente percebeu que existe uma esteira. Esses produtos, eles estão conectados um ao outro? Ou seja, existe uma jornada por onde a pessoa entra por um produto de entrada e vai caminhando pela jornada para um mais high ticket, mais caro? Excelente pergunta. Eu acho que a gente tá cada vez mais... Eu acho que todas as empresas, fica aí também o corte, todas as empresas buscam cada vez mais esse LTV. Sim. Porque LTV é tempo de compra do mesmo usuário, tá, pessoal? Quantas vezes a mesma pessoa compra de ti na tua empresa? Mas a gente não pensa tanto na ideia da compra. A gente pensa simplesmente, puramente na ideia das soluções que a gente pode entregar. Então, essa mãe não sabe de nada. Ela precisa ter algum ponto de inicial. Qualquer ponto inicial. Ela vai cair num tráfego de engajamento para dentro do perfil do Henrique. Lá ela vai se alimentar de todo o conteúdo, vai criar a consciência de que existe, talvez, um outro mundo. Alguém que vai ser empático com ela, vai entender a situação dela e, principalmente, vai conseguir trazer aquele resultado final que ela tanto deseja. E aí sim, daí ela vai para o nosso produto 1, que é o ProInfa 10, o nosso protocolo de entrada. A partir disso, a gente tem alguns outros protocolos que eles trabalham em modelo híbrido, onde o Henrique faz uma apresentação sensacional ao vivo, para as pessoas, mais um protocolo digital. A gente tem também algumas outras coisas que trabalham... os transtornos mentais, às vezes, eles têm comorbidades, né? Então, a gente trabalha unindo isso. O Henrique vai falar mais agora sobre o que é o TOD. Mas o que é o TOD mais um TDAH? O que é o Entendi. TOD mais outro
aspecto importante da individualidade daquela criança, né? Então, a gente não pensa em vender, a gente pensa em ajudar vocês, né? Legal. O que vier nesse processo vai acontecendo, mas hoje a gente tem sim uma esteira. Legal. E é aquilo que eu falei, sempre da necessidade do nosso cliente. Cara, ele não sabe nada, tá na estaca zero de aprendizado. Maratona os conteúdos gratuitos e faz o protocolo. Que o protocolo é a organização e o passo a passo desse aprendizado. Beleza? Maravilha. Henrique, eu preciso mais. Eu preciso que tu me pegue pela mão. Algumas pessoas precisam ter essa presença. Beleza? Vamos junto. Então, assim, vamos fazer um protocolo híbrido. Tem aulas ao vivo, eu vou conseguir tirar as tuas dúvidas. Beleza, maravilha, foi excelente. Mas dificuldades dos filhos, ela gera uma necessidade da gente ter perguntas todo dia. E tá envolvido. Cara, eu preciso conversar com mais alguém. Eu preciso desabafar com outra mãe, conversar com outra mãe. Jogar minhas dúvidas meio solta, ter uma explicação um pouco melhor. Então, nós temos uma comunidade. Olha, sai do Instagram. Não vamos... Porque psicologia é intimidade. Então, fica muito difícil fazer desabafos nos comentários. Então, eu falo, mãe, vamos lá pro Clube do Todd conversar melhor. E ela vem pra comunidade pra gente conversar. É uma outra postura, é muito mais direto, né? Assim, tipo, a gente sai dos haters, dos julgamentos, é pauleira, Ambiente seguro. é papo direto, é seguro. Todo mundo tá vivendo aquele mesmo rolê. Tá? Legal. Henrique, tá. Temos questões graves. Questões graves, eu vou precisar intervir direto. E aí nós temos a psicoterapia, que é o meu acompanhamento sistemático. Que aí nós organizamos blocos de intervenção. Olha, tá quebrando a escola. Não consegue chegar na escola, beleza? Nós vamos ter que criar um protocolo de intervenção, de adaptação escolar socioemocional. Então, a partir disso, digamos assim, dentro da minha mentoria, como se fosse, ela é adaptada às necessidades do cliente, nada estruturado. Então, é uma caminhada da necessidade que eles possuem. Por exemplo, agora, eu senti muita necessidade de entender, meu filho tem ou não tem o TOD? Né? E aí eu falei, pô, precisamos fazer uma grande aula com isso. E aí o Rafael falou, beleza, vamos fazer. Aí o Rafael, a gente fez o quê? Um lançamento. Tá, eu vou explicar se a pessoa tem ou não tem esse transtorno, qual o caminho de tratamento para fazer. Tu tem que saber isso aqui, beleza? Tá consciente? Tá. Tu quer fazer a intervenção comigo? Vamos juntos nessa. E aí ela faz a inscrição dela dentro do protocolo. Isso no digital é um lançamento. Uhum. Mas, ao meu ver, é um passo a mais que a família acaba dando. Né? Ou seja, eu puxo para uma dinâmica de explicação, de caminhos que essa pessoa pode seguir, e depois eu falo, olha, pode vir comigo, pode vir com outro profissional, quem quiser vir comigo, tá aqui o link, façam suas inscrições. E isso é um lançamento que a gente faz. Geralmente o pessoal acaba ficando com nós, literalmente, por autoridade, assim. Massa. Então, esse processo de criação de produto, criação de esteira, criação de estratégia de venda, ele sempre vem de um olhar humano, um olhar acolhedor, um olhar empático, sabendo o que está acontecendo lá e principalmente se colocando no lugar dessas pessoas. Porque, por mais que a gente queira idealizar as coisas como sendo uma só, elas não são, né? Vocês acabaram de receber a explicação de um lançamento, sendo só a ideia de uma nova aula sobre o transtorno, porque realmente era uma... talvez se a gente fosse montar um gráfico fictício aqui, seria de o conhecimento do TOD começou depois do psicólogo Henrique no Brasil, entendeu? Então a gente tem aqui uma curva que estava assim, que agora em 2024 vai subir um pouco mais, mas isso para os próximos anos tende a escalar cada vez mais em questão de procura, de busca de conhecimento. Por quê? Até porque, sinceramente, a gente acaba ensinando muita gente, porque as pessoas não têm esse conteúdo, entendeu? E nessa parte de otimização de processos, hoje quais são as ferramentas que você usa para otimizar todo o seu processo? Você falou que você usava automações, quais são elas? A gente usa automação de e-mail, e automação de e-mail aqui a gente tem algumas, tá? A gente tem... A partir do momento que a pessoa entra na nossa estrutura, ela é nossa, no sentido de... Ela, por exemplo, comprou um produto nosso, ela vai receber comunicações da gente. Isso porque ela aceita esse termo, né? E porque, justamente, a gente tem um caminho onde esse lead pode receber outros tipos de coisa.
né? Então a gente sempre vai comunicar quando estiver acontecendo uma aula, a gente vai te comunicar sobre tudo que tá acontecendo lá. Mas eu acho que no quesito automações, talvez tu esteja perguntando de recuperação de carrinho. Pode ser, sim. Recuperação de carrinho, por exemplo. Recuperação de carrinho, a nossa é super humana também. A gente manda um e-mail e fala, aqui tem um WhatsApp pra tu tirar tuas dúvidas. A gente tem uma conversão de 50%. Caraca. É tipo, eles dois E e tem uma algumas galera que às vezes fica tecnologias. mirabolando uma coisa absurda e no final... O WhatsApp é pessoal já com a Isso. gente. É, E você eu tem penso seu- que Geralmente quem atende é o ferramentas... E o meu celular tá Bomba. na minha bio. Uhum, É. Sim. Tá na minha bio. Galera, trabalhar, velho. É. Trabalhar, filho. Exatamente. Bom. Trabalhar. Agora, meninos, nesses quase 2 anos e R$1 milhão faturados só na QIFI, o que vocês acreditam que foi um grande diferencial para que vocês alcançassem os resultados que vocês têm hoje? O grande diferencial, acredito que a gente só escalou algo que já tinha sucesso no real. Esse foi o grande ponto. É algo que eu já tinha um resultado muito significativo, um psicólogo orgânico, digamos assim, já bem conhecido, e ter alguém com a expertise de pegar isso e trazer para o mundo da escala do digital. Foi isso. Então, não foi assim, vamos pensar em algum negócio, que produto será que eu posso criar? Não. Só pegamos algo que já existia Já e funcionava. escalamos. E assim, hoje a gente tem uma boa maturidade, somos 2, mas a gente trabalha 14, 16 horas todo dia com prazer, porque a gente gosta mesmo. Eu atendo no consultório, online agora cada vez mais. E nós começamos, de fato, claro, tinha a tua expertise e a minha, mas a gente pegou um criativo, jogou para uma VSL e no primeiro dia a gente já começou a vender e não paramos até agora. Então, assim, começamos no simples, com iPhone 11 na época. Mas o iPhone 11 ainda pode parecer muita coisa, né? Gente, literalmente, é só um celular à disposição, tá? Perfeito. Por favor. e o Tripé a gente fazia do jeito que dá. Nem vou contar do tripé. E o computador do Rafael naquela época, que hoje é meu, né? Como é que era esse computador? Acho que tu comprou de segunda mão na época. Não, até. assim, ó. O primeiro computador, primeiro dos primórdios não é nem esse que tu tá falando, mas o primeiro computador que eu... Aliás, um ponto de inspiração pra vocês aí. O primeiro computador que eu tive, que eu abri o gerenciador do Facebook pela primeira vez, eu abri um Google Ads ou qualquer coisa do tipo, ou um curso pra aprender o que eu tava fazendo, ele demorava 22 minutos e 30 segundos do momento em que tu apertava o botão dele ligar até o Chrome tá aberto. Meu Deus, já Tá? ia desistir no meio. Conheço Um essa ano, dor. um ano depois, a gente virou sócio. Mais um ano depois, a gente tá aqui. Só comece, né? É Não isso. importa como. Começar. E Inclusive, vocês falaram sobre um padrinho que vocês tiveram, né? Hey! Quem é ele? Henrique Danielovski, Henrique Danielovski. Mastro Forte, o maior terapeuta de disfunção sexual do Brasil, quiçá do mundo. Ó, O cara é Como é brabo. que foi isso? Como é que É ele brabo. apareceu na vida de vocês? o filho dele, o enteado dele, era meu ninja lá do instituto. E ele falou, cara... E ele sempre abriu muito o jogo, vou te mostrar uma coisa aqui. E aí me mostrou o app dele da plataforma de vendas. E eu, caramba... primeiro ele falou... Primeiro a esposa dele falou, legal, meu marido também tá trabalhando, tá vendendo bastante. Eu falei, legal. E aí eu colocava uns 500, 600 de tráfego por mês, né? Uma coisa assim. No The Who, lá no a gente tava iniciando, acho que eram uns 500. E aí ela cada falou, 200. ele coloca 3.500. E eu, Olha, que isso? No mês? No mês, isso. Não, por dia. E aí o ombro do psicólogo caiu. Tá, mas o que é isso? 3 mil reais? E aí ele 2 começou... salários mínimos por dia? E aí ele começou a ir lá no instituto e falou, cara, tem que ir, e abriu o computador dele. Laptop da Xuxa. E abriu o laptop dele e me mostrou. E eu falei, meu Deus. Muito aluno. Muito aluno, fazendo um tráfego direto, sem fazer conteúdo, sem nada. Eu falei, meu Deus, preciso fazer. E ele sempre nos incentivou muito, muito. Ele foi um cara que vai.
E a gente Ele- fez nossa estrutura. Ele brigou olhou, muito com a gente, falou, cara, façam. Faço. E aí me mandou uma mensagem, então, assim, muita É. gratidão pra ele, porque a gente vê a galera do marketing digital e parece que é uma coisa muito distante, tá, gente? E não é. Não é. Tem gente do teu lado faturando muita grana com marketing digital e quer. A galera que tá de Porsche, bababá, é assim, ó, 0,01% e precisam daquela imagem para vender. Mas o marketing digital, as vendas, ela é para todas as pessoas. E tem muitas pessoas de diversas idades vendendo sem aparecer. E ele nos motivou muito. A gente tem a agradecer muito ele, né? É verdade. Porque Parceirão mesmo. eu acho que é o seguinte, sempre que a gente tá um degrau abaixo é meio incomodativo, né? Tu olhar pra cima, tu pensa, será que eu chego lá? Minhas pernas aguentam toda essa caminhada? E por vezes talvez não seja nenhuma caminhada, talvez tu vai ter que sair dessa escada, montar a tua, ir por outro lado, fazer a coisa de algum modus operandi diferente, né? E o marketing digital acaba criando essa sensação de distância por essa, digamos que, ostentação, assim, de muitos players no sentido de, cara, tem muita gente aí que tá com um carro alugado pra te vender talvez um produto no final. Avalia bem isso. Talvez tem gente que tá colhendo um cacau ali, bem legal, aliás, tu nem sabe, porque o cara não tá exatamente como tu acha que ele deveria estar, né? Então, se atentem a isso, assim, porque o marketing digital, não lidem com, principalmente o pessoal que vem da minha idade, que quer trabalhar com alguém, criar uma sociedade, talvez o próprio produto, enfim, não criem essa ideia de que tu é engessadamente alguma coisa. Quando eu cheguei lá no The Who pra falar com o Henrique, eu falei, eu acho que a gente se alinhou muito na ideia de trabalhar, né? Porque as pessoas não necessariamente trabalham. Hoje em dia elas fazem muito brainstorming. Elas vão longe. E a ação acaba sendo muito estendida nesse aspecto, né? E eu falei, pô, camisa social, café, trabalho, camisa social, café, trabalho. Todo dia. 1 hora vai virar. Repetição. Repetição. E aqui eu poderia ficar o dia inteiro falando isso. Essa mesma frase. Perfeito. Essa mesma palavra. E, assim, sempre buscar valor. E valor não é faturamento. Porque o cara pode faturar 1 milhão aqui e ter gasto 999 mil. 9.9999. Então faturamento é métrica de vaidade, como se diz. Inclusive, tem muita gente no bastidores, literalmente, muito low profile, que tem ganhos absurdos e resultados que a gente não faz nem ideia. Tava seguindo uma menina lá que ela é absurda no digital e ela tem o quê? 1.000 seguidores. É bem isso, sabe? Uhum. Mas enfim, vocês estavam falando sobre o Instituto The Who. Quais são aí os planos futuros para esse instituto? Quais são os seus projetos? O que vocês têm aí, direção a serem seguidas nesse caminho longo que temos aí do digital? O Instituto The Who, ele vem migrando do físico pro digital. Olha só. Vai ficar 100% digital agora. 100%. Nessa caminhada, hoje ele vai ficar 100% digital. Nossa. Então, assim, o degrau hoje é digital. Mas, paralelo a isso, todo dia eu tenho convites para abrir pelo Brasil inteiro institutos The Who's, que é a nova perspectiva de educação global. São institutos The Who's. Institutos de desenvolvimento humano de base. Da mesma forma que a criança vai para uma escola de educação infantil tradicional, a criança, os adolescentes, cada vez mais irão para espaços de desenvolvimento emocional Legal. que entendam a individualidade da criança. Contas já está difícil de buscar a máquina. Acúmulo de informações e memória também. Hoje tudo está na palma da nossa mão. Agora, intuição, sensibilidade, Criatividade. individualidade, isso aí só o ser humano. A máquina vai emular, mas para a gente ter questões mais disruptivas da Matrix, né, dessa máquina, a gente vai precisar saber quem nós somos e saber ferramentas para desenvolver cada vez mais. Né? As crianças são sementinhas que precisam estar numa terra boa e crescer de uma forma bem positiva. Então esse é o futuro para a saúde emocional de todas as pessoas. E se você não procurou ainda um auxílio
profissional, para entender um pouquinho mais o que passa nessa cabecinha, procure. Porque às vezes para dar esse primeiro passo, não falta estratégias de marketing, até porque eu sei que tu maratona vídeos, tá sempre seguindo. O que falta são habilidades emocionais para dar esse primeiro passo. Perfeito. Controla a ansiedade aí, fica quietinho, Menos trabalha. ansiedade, mais foco. E se isso aí. você tá aqui nesse podcast, conheceu o Henrique e já tá maratonando há muito tempo que o WeCast não fez nada, sinal que tá na hora de você ir lá procurar ele e ver o que tá te travando, não é mesmo? Perfeito. Bora. Existem coisas aí que você nem sabe que estão te travando, mas estão. Boa. Agora sim, gente, temos caixinhas de perguntas. Adoro. Caixinhas de perguntas. Famosos. Eu vou começar aqui com a Elo_Vieira 88. Como melhorar a parte sociável do meu filho? Já tem 15 e odeia sair de casa. Adora ficar no celular e jogando. Pô, sensacional uma pergunta de desenvolvimento infantil. 15 anos, daqui a 3 anos nós temos um homem de 18 anos. Então, responsabilidades de socialização não são mais tuas. Você poderia incentivar ele até os seus 6 anos. Agora, 15 anos, é com ele. Mas ele está com dificuldade de socializar. Por quê? Porque provavelmente ele tem uma questão de maturidade emocional. Até a tua fala em procurar fazer por ele indica que provavelmente tem uma dinâmica mais regressiva de educação. Ou seja, é um cara de 15 anos, mas às vezes tu leva o chocolatezinho na cama, é o nenezinho da mãe, é o mimoso, eu sei que é por todo o amor que tu tem, mas a gente vai precisar cuidar. E tu precisa criar uma educação baseada em critérios para a vida adulta. Ou seja, precisa tirar um pouco das regalias, deixar ele se virar um pouquinho mais, porque isso traz o amadurecimento desse cara. Então, não adianta intervir para ele, levar ele para socializar. Tá? Isso vai criar uma dinâmica de dependência. Agora, é um baita homem de 15 anos, sabe gritar muito bem contigo quando ele se irrita. Ei. Então, assim, faz ele buscar as suas coisas, tira muitas regalias. Poxa, deu um computador gamer para ele, quer que ele saia de casa, leva a torradinha na cama, gera uma sensação muito de conforto para esse cara. E ele não está amadurecendo e não está interagindo com seus pares. E se o adolescente não interage de forma positiva com seus pares, ele pode entrar em depressão. Tá? Então é importante criar uma educação que gere critérios para a vida adulta, sem regalias. Daqui a 3 anos é um cara que tem 18 anos. E para os jovens o futuro está muito fácil. Basta a gente dar ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento deles. Fazer o mínimo hoje já te dá um bom sucesso. Então pensa nisso, exige um esforço de mãe, mudar essas questões comportamentais, mas vai ser para o bem dele. Boa. Ó, @Mirela Bessa. Entrei no perfil do Henrique e vi que ele faz tráfego pro WhatsApp. Vocês estão sofrendo muito com queda no WhatsApp, ou seja, bloqueio? Olha, em 2 anos, a gente tem um recorde, a gente caiu só um WhatsApp em 2 anos, tá? Um WhatsApp em 2 anos. Por quê? Porque a gente não é robô. Aprendam isso, tá? Comportamentos inadequados que tu simule não sendo uma pessoa, tu vai ser bloqueado. Ponto. Tão simples, né? Porque você tá repetindo a mesma coisa sempre na automação, né? Como você tá falando com uma pessoa, falando com outra pessoa, vai ser diferente a comunicação. E aí a pessoa vai lá, ela tem uma lista de base de 5.000 pessoas, tá? Ela vai lá e envia 5.000 disparos. Quem em 1 minuto e meio envia 5.000 mensagens? Isso é impossível. Fraciona isso aí. Bom, a tua vida é que todo mundo quer esse resultado digital pra amanhã, né? Mas a tua vida, tu não pode pegar esses 5.000 leads, fracionar eles em 300 pessoas por dia, enviar devagarinho, trabalhar 1 a 1. Aliás, né? Ter o mínimo de cuidado com o teu público, porque por vezes esse público já é teu, então eles já são teus clientes, e aí tu vai lá e trata eles... Eu não vou criar polêmica aqui, mas enfim. Trata mal, né? Sim. Uhum. Trata mal. E então, sejam humanos. Trabalhem como humanos, façam coisas de verdade, vocês vão ser recompensados por isso, eu tenho certeza. Dentro da nossa estratégia. Porque tem gente que compra 72 celulares, né? Aquece vendendo Golden no LX. Pessoal, ó, até se vocês quiserem aquecer número aí, a gente foi num mastermind lá e pegou essa informação. Anuncia cachorro
na OLX lá, diz que é doação, que aí o número aquece rapidinho. Mas isso é só se tu quiser ter uma operação com vários números. A gente não faz isso. A gente individualmente não faz isso. Mas eu acredito que sim. Por exemplo, tu é dono de um e-commerce que vende uma e-commerce loja virtual online que vende, sei lá, 500 mil reais por mês. Tu vai ter um volume talvez bem grande de pessoas todos os dias lá. É interessante sim que tu tenha muito mais de um WhatsApp. Na minha opinião, se tu vende 500k por mês ali, tem uma média de vendas de, sei lá, 50, 100 vendas por dia, eu acho que tu já deveria ter mais WhatsApps aí. Mais WhatsApp nessa operação. Perfeito. Pergunta do Júnior Reis. Ele sempre foi especialista em TOD ou resolveu focar para o produto online? Eu nunca quis ser especialista em TOD, mas sempre fui desde o começo. As crianças opositoras e desafiadoras na minha vida entraram porque o estereótipo de psicólogo homem e lutador de jiu-jitsu. Ou seja, nenhuma escola, nenhum outro profissional dá conta, manda lá pro Henrique porque ele é bem sério, disciplinador e ele vai conseguir. Então foi algo que a vida foi me levando e eu fui comprando essa ideia. Então é esse caminho assim que fez eu estruturar essa especialidade. Ó, @cautela.oficial. Qual o melhor caminho para começar no digital? Faz um Instagram. Abre o gerenciador, começa a anunciar sem vergonha. Acho que ele faz um Instagram, aprende a editar um videozinho. Assim, ó, eu acho que a gente teria uma opinião meio diversa nisso, porque tu teria uma opinião como especialista, produtor de conteúdo, eu já teria uma opinião de, como tu vai fazer... Eu acho que essa pergunta é muito sobre como ganhar o primeiro dinheiro, né? E eu acho que como ganhar o primeiro dinheiro existe um passo a passo muito mais simples do que necessariamente tu investir grana, criar um perfil, ter uma autoridade, é outro processo. Eu acho que eu faria o processo mais barato de todos. Primeiro, aquisição de conteúdo. Aliás, no meu perfil agora eu vou começar a postar esse tipo de conteúdo. Aquisição de conteúdo gratuito. Cara, vai lá. Bom, sinceramente, a gente tem inteligência artificial, a gente tem YouTube, a gente tem Google. Se tu não conseguir fazer de graça... Tem tanta coisa pra usar ao seu favor, né? É incompetência pura, tá? Fora isso, adquire talvez um conteúdo pago. Eu acho que é importante também, porque tu vai ter uma... Tu quer ganhar dinheiro? Bota dinheiro na mesa. Regra básica do jogo. Fora isso, iniciar com gestão de tráfego para outros empresários. Por quê? Porque tu vai ter a facilidade número 1, que é tu não vai precisar investir o teu dinheiro diretamente. Facilidade 2, tu vai ter uma previsibilidade de faturamento, porque se tu prospectar 5 clientes, tu fechou 5 clientes, cada um com 1k de ticket, por exemplo, tu já tem a tua previsibilidade, tu vai faturar 5k. Se tu botar uma pessoa na tua operação, vai custar, isso vai te gerar um custo, enfim, mas ali tu já começa a ter uma empresa, tu já começa a ter responsabilidade, gerir pessoas. Acho que uma barreira muito grande desse pessoal mas e como é que eu consigo o meu primeiro cliente? Gente, eu estudei tráfego pago, eu iniciei o curso numa segunda-feira, na sexta-feira eu terminei, sábado e domingo eu fiquei com insônia, porque eu queria já prospectar as pessoas, segunda-feira eu tava com o meu primeiro cliente fechado. É ação, por ação, entendeu? Tu vai atrás. Pô, pensa comigo, a gente tem... Eu na verdade, nasci numa capital, Porto Alegre. Lá tu vê muita gente. Mas eu acredito que em qualquer cidade tu vai encontrar um centro urbano onde tem várias lojas, vários comerciantes ali. Cara, pensa comigo, se tu passa uma semana te preparando ferrenhamente, tá? Uma semana estudando. O cara chega na tua frente, ele vai te fazer qualquer dúvida, tu vai sanar todas. Por que motivo final ele não vai fechar contigo? Que trava é essa que tu tá na tua cabeça de que tu não consegue fazer isso? Por quê? Aí já é com o Henrique. Daí literalmente, daí é um problema 100% individual, assim. Porque, olha, não ganhar dinheiro hoje com o mercado digital, dizer que não consegue, é muito difícil. Eu acho até, eu acho impossível. Acho impossível não ganhar dinheiro hoje. Mas, sim, o caminho mais fácil, na minha opinião, seria conseguir clientes e gerar tráfego para ali, para daí depois tu pensar em pegar um desses clientes, desenvolver um trabalho maior, criar um produto, talvez escalar alguma coisa e aparecer aqui. Perfeito. É isso. Gostou desse bate-papo? Eu gostei muito, Carol, e você? Eu adorei. Vocês gostaram do bate-papo? Pô, sensacional, Eu hein?
Foi muito Foi Eu incrível. não vou embora. Olha. Pô, Foi daqui a pouco incrível. a gente quebra até uma exceção ali, o pessoal comenta bastante. Chama eles de volta. olha aí. Vai Parte que- 2. Comenta Pede o aqui bis. embaixo. Vai Vai, que- vai querer a vai parte que- 2? Comenta Por aqui. favor, hein? Hashtag Por quê? parte 2, se você quer a parte 2. Mas ainda não terminamos oficialmente, Não né? terminamos. Por quê? Temos uma perguntinha final. Vocês estão pra responder pra gente? Bora. Bora. O que vocês gostariam de ter escutado no começo da operação de vocês ali, bem no comecinho, que hoje vocês podem estar passando pra galera que tá pensando em começar também no digital? Pode começar. Vou trazer da minha história antes. Vai lá. Acredito que eu deveria ter mergulhado muito mais de cabeça. Desde o começo. Sem medo, sem insegurança. Procurar pessoas que já estão andando nesse mundo do marketing digital. Mergulhado mesmo, porque a gente está vivendo um momento bem importante. Tá? Então, acho que esse incentivo que o Henrique nos deu também, isso foi fundamental. Então, esse empurrão e acreditar e saber que dentro do marketing digital a gente erra bastante, mas quando acerta é sempre muito bom. Então, toquem ficha e que não esperem também que alguém dê um tapinha nas costas de vocês, né? Mandem a ver. A gente tá falando aqui de maturidade, então sejam maduros, façam daí. Acho que o que eu gostaria de ter escutado, talvez no início da nossa operação em específico, que é um infoproduto, etc, seria, por favor, olha isso como um negócio e não necessariamente como uma operação. Olha isso de maneira ampla, porque em todo esse processo é acertar e errar, acertar e errar, acertar e errar. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi isso, de ver isso não só como uma operação de um destino final, e sim criar de fato uma ideia dentro disso, para que, além de tu aumentar a fidelidade dos seus clientes, tudo isso, obviamente, no final, a lucratividade também. É isso. Se isso fosse um anúncio, o que Show. faríamos? Clicava, eu clicava, você Eu clicava, clicava. eu, tu, nós, vós. Traz pra Arrasta gente pra o quê? cima. Presentinhos Opa! KiwiFi. Mais presente presente que me gosto faz. Mais de mimar, galera, presente, aqui, olha mais aí. presentes. Deixa eu ver de quem é quem. Esse aqui tá mais É do parecido Rafa. com... Esse aqui parece o Rafa? Não, acho que esse é do Henrique. Não, esse aqui eu acho que é do Rafa. Esse tá mais parecido com o Henrique. Opa, Ah. temos caricatura. É, tá, acho que tá parecido com o Rafa, é, até a por isso que eu roupa. achei. Eu acho que esse sou eu, acho que esse é tu. Deixa eu ver. É que os dois esse. têm a lateral raspadinha do cabelo. Verdade. Tô Até isso, confusa. meu. Até isso vocês têm em comum. Aí, rapaziada, ganhou mais. Eu queria uma caneca da KiwiFi, da Carol aqui, e já Aí ganhei tu a tem minha. a tua, Legal, tá por isso- vendo? por É isso tudo que ela falou, não, pensado. essa é minha. Sensacional, É literalmente Estamos para agradecer a presença estourados. de vocês. Obrigada pelo tempo, pelos conhecimentos compartilhados. Parabéns pela ascensão no digital. Tenho certeza que é daqui pra cima. Ora aí, vocês vão estar em Dubai recebendo a premiação de 10 milhões. Oh, maravilha, hein? Amém. E vai ser incrível acompanhar essa jornada. Agora sim, a galera vai sair daqui e vai querer acompanhar vocês lá nas redes sociais. Então, vendam seu peixe. Deixem suas redes sociais aí pra galera acompanhar vocês. Beleza, gente. Então, espero vocês lá no Henrique Psicólogo. E se tu estás assistindo agora, pega e me manda um direct. Vamos trocar uma ideia. Testar, dar um oi. ver se responde mesmo. Vamos ver. Vou ver se esse psicólogo responde mesmo direct. Bota a Falar, prova. te vi lá no KiwiFi, a gente trocar uma ideia, conversar no que precisar de auxílio, de ajuda. Podem contar comigo. Vamos com tudo, né? É isso aí. Pessoal, o meu perfil já vai ser mais voltado para quem de fato quer fazer alguma coisa relacionada ao digital. Então, o meu arroba é Rafa, mais um A, Vargas, mais um S, é Rafa Vargas. E, bom, lá vocês vão poder também ter esse contato direto, porque como o Henrique falou, a gente trabalha com a verdade, então se tu vir com a verdade, eu vou te devolver ela, entra lá em contato, tu vai ser muito bem recebido e a gente com certeza vai conseguir te ajudar em alguma coisa. É isso. Perfeito. Agora, Bruninha, o que as pessoas que ficaram aqui até o final desse podcast sensacional precisam fazer agora? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica daqui. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e eu espero te ver lá. Tchau, tchau!